Boa tarde, caros ouvintes da 104.9. Nós somos o RESFA, Recanto Espiritual São Francisco de Assis, e para nós é uma honra falarmos a todos os ouvintes. Hoje daremos ênfase a um assunto que é muito comum, assim, muitas dúvidas, e foram também sugestões das pessoas, né, que nos abordam na rua, que queriam que a gente falasse um pouquinho sobre qual a visão espírita da morte, né? E qual a perspectiva, né, dessa questão para os espíritas. Então, também é muito procurado a gente com essa questão da morte em si, né? Então falaremos um pouco sobre isso. É um assunto muito amplo, muito extenso, mas vamos tentar reduzir, resumir o máximo possível. Vamos colocar a oração do nosso Pai nos ensinou e daqui a pouco voltamos. Então voltamos, caros ouvintes. Desde já quero primeiramente agradecer por mais uma vez fazer esse programa, o pessoal da rádio que
trata a gente com tanto apreço, tanto carinho, né? Aos ouvintes também, que estão sempre sintonizados, sempre nos tratam também com muito respeito e carinho também. Dão um alô a todos que estão escutando, ao pessoal de Bodó, que vai até, a sintonia vai até Bodó, também ao pessoal do centro, da zona rural, nossos amigos, irmãos espíritas de todas aqui em Currais Novos e aqui em Sercorá. Então, um abraço fraterno. E hoje falaremos sobre a visão espírita da morte. Que essa palavra morte eu não gosto muito, não. Eu gosto mais do desencarne. Porque a morte, ela não existe. Certo? A morte não existe. Corporal, sim. Mas espiritual, não. E então a gente, desde quinta-feira, nós, junto com o Grupo Resp, pensando nesse assunto, um assunto um pouco, não é delicado em si, mas um assunto que quer muitas perguntas e muitas respostas, né? Então, a gente fez uma didática para vocês entenderem um pouquinho como é que o espírita pensa sobre a morte em si, né? Então, para entender a atitude do espírita diante da perca do entes queridos, é preciso entender a visão espírita da morte. O que é a morte para o espírita? Em primeiro lugar, a destruição do corpo físico, que é um fenômeno comum a todos os seres biológicos. É aquele princípio de Lavoisier, né? Quando a gente estuda em química, que nada se cria, tudo se transforma, né? Nós somos matéria, então essa matéria é deteriorada com o tempo, ela vai se desgastando, as células tornam-se mais lentas, o metabolismo, né? Se você vê uma criança com aquele dinamismo que ela tem, aquelas células ativas, a gente com o tempo, como vai ficar um pouco mais idoso, a gente vai, aos poucos as células vão devagarzinho tendo um processo, né, um processo da morte corporal, né, propriamente dito. Então, na vida, segue um princípio da lei biológica. Como Lavoisier fala, nada se cria, tudo se transforma, né? Mas a gente vai além, certo? Porque segundo a morte é um instante em um meio ou um caminho infinito. E em terceiro lugar, que eu acho mais belo, a morte é uma transição e não um ponto final. É aquele mesmo princípio que eu sempre falo. Nós não somos corpos com a experiência de uma alma. Nós somos seres espirituais numa experiência de corpo. Ou seja, nós estamos aqui com a evidência de trabalharmos para a evolução. Porque, apesar de ser muito traumatizante ver uma pessoa, suponhamos, em corpo se deteriorar, mas ali respeita uma lei biológica. E nós não somos corpo, nós somos espírito, nós somos seres em evolução, certo? Que após aquela estrutura que se degrada, nós iremos ao mundo espiritual de acordo com a nossa conduta moral, né? Então, é uma perspectiva maravilhosa, uma perspectiva excelente, porque a gente pode lembrar que futuramente, como o nosso mestre falou, sempre ele diz isso, eu gosto de falar nas nossas citações, que ele sempre dizia que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que crê em mim, mesmo que morra, viverá. A morte, ela não é o fim, a morte é uma passagem, como todos nós acreditamos espíritas, certo? E há que se considerar também que o espírita está permanentemente em processo de crescimento e renovação. E a morte é a forma de forçar essa renovação, mudando ambientes e projetos de vida. Ou seja, nós espíritas acreditamos que se nós fizermos a lição de casa direitinho, somos pessoas com bom laço de familiar, respeitamos o pai e a mãe, respeitamos o irmão, tentamos ser melhor dia a dia, tentamos lutar para combater as nossas más inclinações, oramos, rezamos em prol do outro e a nós mesmos. Tudo isso vai nos fortalecer para que a gente não seja mais instintivo,
e tenha medo da morte. Pelo contrário, nós cada vez mais chegamos próximo ao Criador. E quando chegamos próximo ao Criador, nós sentimos que, de uma forma indireta, que aquilo ali é uma passagem, nosso corpo aqui, de certa forma, é só um período, né? Então, é o seguinte, meus amigos, eu vou botar um relato de uma mãe que foi em Fátima Bernardes. Essa mãe, ela perdeu 2 filhos de 3, né? Ela perdeu o filho, desencarnou muito antes. E você observe como que ela se comporta com relação a isso, mostrando a segurança que só realmente o Espiritismo, nas suas concepções de tríade como ciência, religião e filosofia, pode mostrar a nós. Então, é isso. Vamos passar, por favor. A Célia Diniz. A Célia está aqui, ela hoje preside um centro espírita, foi criada na doutrina espírita desde sempre e passou por uma grande prova, que é a perda de 2 dos 3 filhos que ela teve. Eu fico imaginando se uma mãe espírita, como é que recebe seria um karma como esse? A morte não é um castigo. A morte é uma simples passagem. Quando a gente pensa que a morte do filho da gente é castigo, a gente não consegue compreender. E a doutrina espírita nos mostra, nos ensina sobre as leis divinas que regem as nossas vidas. Então a gente tem uma compreensão, uma outra maneira de ver a morte. Na verdade, a vida existe, é uma só, o apóstolo Paulo disse. A vida é uma só em 2 planos. Ora no plano material, ora no plano espiritual, que a física quântica tem chamado aí de universo paralelo. Então não há mistério. E Célia, assim, como mãe, cria, assim, dá uma certa angústia de pensar assim, em nenhum momento um tipo de revolta, de desespero. Como é que você teve a possibilidade de se comunicar com seu filho 1 ano logo depois da morte dele? Ele tinha 3 aninhos. Sim. E ele foi vítima de um acidente de uma bicicleta. Sim. Olha, nenhum desespero, nenhuma revolta. Muita dor, muita saudade, muita angústia, mas nenhuma revolta. Sabe quando você compreende o Deus, compreende a divindade, e sabe que mesmo que você não compreenda os motivos, algum motivo há para que aquilo aconteça? Então não importa o nome, que compromisso é esse? Porque os meus filhos voltaram tão cedo para casa? Porque nós não somos um corpo que é provável que tenhamos uma alma. Nós somos seres espirituais passando agora, momentaneamente, por corpos físicos. Então morrer é voltar para casa. E os meus filhos voltaram antes de mim. Antes de você, 2 deles, um com 3 aninhos, ou a sua filha? E a Mariana com 27. Com 27, isso tem 5 anos. Mais ou menos. E você tem uma carta, eu até pedi para que você trouxesse, que você recebeu. Essa carta foi psicografada pelo Chico Xavier, né? Foi. E ela veio logo... O que de conforto? Essa história sua foi retratada no filme As Mães de Chico Xavier, né? E até o momento dessa carta aparece, né? Aparece. Em que você... Isso de alguma forma ajudou para você? Não, ajudou muito. Foi maravilhoso ver o meu filho de volta. A mediunidade cristalina do Chico Xavier faz com que o meu filho me dissesse os detalhes de dentro de casa, como foi que ele se sentiu, como a cabecinha doía, quando ele saiu carregado do quarto pelo meu marido, e os detalhes, os apelidos, babá, a minha secretária e tudo o Chico escrevia ali com aquela maestria. Foi maravilhoso ter o meu filho de volta pelas mãos abençoadas do Chico. Mas para mim, como mãe espírita, isso não teve o mesmo impacto para uma mãe que descobria naquela hora da mensagem que a vida continuava, que o filho continuava vivo, só que em outro plano. Eu já sabia que o meu filho continuaria vivo em outro plano. Agora, você estava presente quando o Chico, na verdade, a psicografia, ele, na verdade, sentava, e vários outros médiuns têm esse dom, e vai escrevendo o que ele estaria ouvindo ou estaria sendo recomendado que ele escrevesse. Eu vou ler só um trechinho aqui, posso ler?
Fique à vontade. E diz: querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com a vovó Lia, sou eu o Tetel. Estou com o meu avô Lico e com a minha mãe tia Gilda. Vovó me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia Leia e o nosso amigo Sérgio. E vovô me diz que menino educado não deve esquecer os amigos. Papai Aguinaldo e mamãe Célia, venho pedir para não chorarem tanto por mim. Mamãe, eu já estava doente quando falava e brincava com a Cota. A Cota era a pessoa que cuidava dele. E aí ele vai desenrolando. Quer dizer, ele foi escrevendo, são várias páginas, né? São. E você estava presente quando ele Eu estava na mesa, no lado oposto ao Chico, eu ia comentar o Evangelho um pouquinho. E o mais extraordinário foi que chegou um médium de Recife e se assentou ao meu lado depois da reunião já começada. Então ele não sabia meu nome, nada. E de repente esse médium me cutuca baixinho e fala assim: é seu filho agora. E eu falo: como você sabe? Ele fala: seu nome é Célia? Digo: é seu filho agora. Aí eu falei: como é que você sabe? Ele disse: por quê? É uma criança que corria aqui pelo salão e toda hora chegava atrás da sua cadeira e te abraçava. Então o mais extraordinário para mim naquele momento não foi que o meu filhinho estava ali. O mais extraordinário era que o meu filhinho se comportava um ano após a morte física como uma criança qualquer numa reunião de adultos. Corria, né, pelo salão brincando. Uhum. E aí ele relata que, fala assim, chegou perto dele um senhor e falou: Rangel, eu vou colocar a mão sobre Rangel a sua. é o seu filho, que é o Tetel, né? É. Então o médium dizia: tá a mão do Chico, tá a mão do seu filhinho por cima. E agora chegou um senhor e disse: Rangel, eu vou colocar a mão, eu vou te ajudar a escrever. Não, eu que quero escrever sozinho para minha mãe. Não, você que vai contar o que você quer, eu só vou te ajudar. Então você pode observar que a letra, a princípio, tem caráter mais infantil. Uhum. E quando o meu pai coloca as mãos sobre a mão do meu filho, a letra fica mais cursiva. Uhum. Vai mudando. E tem a riqueza de detalhes, né? Pela carta você vê os nomes. A riqueza de detalhes, o nome dos meus filhos, filhos. E ele conta aí que está sendo ajudado, né? A criança conta, né? Que tô sendo ajudado pelo meu avô. Sim, a continuar crescendo e evoluindo nesse mundo espiritual. A coisa mais linda que ele diz aqui é: mamãe, eu estou vivo e vou crescer. Obrigada pela fé que as suas orações me oferecem. Então é isso, meus irmãos. O áudio é, como eu falei, é de um programa da Fátima Bernardes. Então, assim, existe interferências, né? Mas, acima de tudo, esse áudio nos mostra que a Deus mantém a palavra a nós, dizer que não se preocupar com a morte. A morte é uma passagem, mera passagem, né? Mas nós nos temos que preocupar com o que nós fazemos aqui. É inevitável que a perca dos nossos entes queridos é uma dor forte, profunda, machuca a gente sem dúvida. Porém, temos a certeza que após fizermos a nossa lição de casa, somos pessoas do bem, caminhando para frente, que com certeza, sem dúvida, veremos os nossos entes queridos que nos espera, com certeza. O fato é que precisamos, primeiramente, trabalhar em prol do nosso mestre, porque as comprovações são diversas. O próprio Chico Xavier psicografou milhares de cartas com detalhes riquíssimos, detalhes esses que só a mãe ou o pai sabia. Então, a mediunidade cristalina, como a menina falou, né, Célia, aquela mediunidade cristalina de Chico fazia com que pegasse nuances que só o pai ou a mãe sabia. Então, as comprovações da vida além da morte são inevitáveis, são claras, né? Por quê? Porque Jesus já falou isso há muito tempo atrás. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ou seja, a morte é apenas uma passagem que realmente nos traz dores, mas também temos que lembrar que nos traz também
uma mudança interior. Porque às vezes a gente acha que tudo pertence a nós. Na verdade, é algo emprestado. Nós somos, todos temos empréstimo. Empréstimo no sentido que até a nossa família, de certa forma, é um empréstimo, grande empréstimo que Deus nos dá, né? Quer comentar alguma coisa, Cleusa, sobre isso? Pois não, fica à vontade. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Liberdade FM. E, ao mesmo tempo, gostaria de cumprimentar meu amigo Paulo, Geso, Maninho, que está aqui no controle, e retratar, né, sobre o assunto hoje, mediante que na nossa doutrina espírita, que fazemos parte dela, a morte nós chamamos de desencarne. E fica aquela dúvida, é o medo de muitos, e até mesmo o questionamento de pessoas que dizem: quer dizer que vocês são espíritas e vocês não temem a morte? É lógico, se a gente tiver essa visão, morrer por morrer, a gente não tem sentido. O sentido da vida é que a gente vivencie a vida a todo momento, porque o mais importante é que tenhamos essa concepção de saber que cada um de nós podemos vivenciar o Cristo que está vivo, porque como já retratou aqui Paulo, a morte é passagem, o desencarne é passagem. O importante é a gente vivenciar, viver os ensinamentos de Jesus na prática, não na teoria, porque é fácil para a gente, se a gente for intelectualizar as obras espíritas, as codificações. O importante é a gente vivenciar, sabermos que nós somos seres espirituais, nós não somos em um corpo e um espírito, nós somos um espírito em um corpo. Nós temos vivências milenares, que não importa o quando vai chegar, o importante é você vivenciar a vida, porque isso apenas foi uma explanação desse áudio que teve, mas tem N relatos, até mesmo nós que fazemos parte da doutrina espírita, nós temos o hábito de ler o livro Nosso Lar, que retrata de um espírito que passou aqui na Terra, no estado do Rio de Janeiro, que o nome se dá como André Luiz. Ele funciona praticamente como um jornalista, um repórter, sai do plano espiritual para relatar como foi sua vivência, sua experiência do desencarne para a vida espiritual. Isso psicografado pelo médium da época encarnado, que era Franciscano de Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nada melhor do que a gente ler aquele livro, relatos que se diz, né? Até mesmo, eu recordo muito bem, também tem um livro muito bom, Paulo, o autor do estado de São Paulo, da cidade de Bauru, o nome dele é Richard Simonetti, e o título do livro é o seguinte: quem tem medo da morte? É uma pergunta, e ele vai relatando passo a passo. Logicamente, nós, na condição de encarnados, que nós queremos dizer, o espírito está em um corpo, nós não detemos todos os detalhes como é, mas com certeza temos a convicção, os relatos que a vida continua. A diferença é que nós não temos, quando se tem a chamada morte, que para a gente é o desencarne, a diferença é que nós não temos esse corpo que a gente chama de carcaça. O espírito não está mais encarnado em um corpo. E nós continuaremos sendo a mesma pessoa, a mesma personalidade. A diferença é que não temos o corpo. Há colônias espirituais, há o amparo e também a percepção. Aí muitas pessoas perguntam: mas por que vocês estão relatando isso? Por que está havendo esse questionamento, esse tema? É porque a doutrina espírita, ela não prepara a gente para a morte, e sim,
o objetivo dela é preparar para a vida. Até mesmo, repito, nós somos seres inanimados, né? Nós somos seres que nascemos, que crescemos, reproduzimos e depois morremos, né? Como se diz, isso daí faz parte da lei da natureza. E a doutrina espírita, ela trata sobre esses esclarecimentos. Repito mais uma vez, a doutrina espírita, ela não tem por objetivo de converter ninguém a ser espírita, ela traz esclarecimentos, mediante sua ótica espírita, porque a doutrina espírita é dos espíritos, não é dos homens. E muita gente, e o que é espíritos? São almas dos homens, porque a criação é divina. Quem nos criou foi Deus. Até mesmo na época de Kardec, quando Kardec era encarnado, quando foi para codificar o livro dos Espíritos, ele perguntou: e o que é Deus? Né? O que é Deus? E os Espíritos relataram para ele, né? É o princípio da inteligência de todas as coisas. Então, quem nos criou? Logicamente foi Deus. E Kardec mais adiante pergunta: e qual é o modelo de viver aqui na Terra? E o modelo que os Espíritos responderam é que a gente possa se espelhar em Jesus. Até mesmo há muita confusão na cabeça das pessoas imaginarem que nós que somos espíritas, para a gente, o Deus é Kardec. Não. Kardec foi uma pessoa comum, igual com a gente, mas a missão dele era outra. Um espírito missionário, como encarnado, era um cientista, era um professor, um pesquisador, tinha N habilidades intelectuais e veio trazer, codificar a doutrina espírita. Então, para resumir aqui o tema de hoje, que retrata sobre o desencarne, que a gente, logicamente que também a gente, por ser espírita, nós não somos robôs, pessoas que não têm sentimento, a pessoa que não tem nenhum sentimento assim de saudade. Com certeza temos, agora que jamais de revolta. Pelo fato de haver um desencarne de um ente querido, um amigo, uma pessoa conhecida, com certeza sentimos aquela saudade, mas não aquele sentimento de revolta, de perca, né, que fica aquela obsessão, aquela tristeza, até mesmo bate aquela depressão. Não, pelo contrário, que possamos ter esse sentimento de amor presente e vivenciar, que confie nos ensinamentos de Jesus e tenhamos misericórdia, amor, fraternidade, compaixão. Só assim podemos auxiliar aqueles amigos e irmãos que necessitam, porque nada melhor quando há um desencarne de alguém, a gente manter o nosso pensamento, aqueles bons fluidos, repassando amor, carinho, né? Tudo de bom para aquele irmão que deixou aqui o plano material para o plano espiritual. Porque até mesmo tem uma parte do livro de Richard Simonetti, quem tem medo da morte, ele diz que quem matou a morte foi o espiritismo. Lógico que é uma brincadeira, mas ele quer dizer o seguinte: a diferença quando há a morte é do corpo, mas o que prevalece é o espírito, porque o espírito é eterno. A diferença que ele quer dizer, Richard Simonetti, é que a gente apenas mudou de lado, do estado físico para o estado espiritual. Então, deixa aqui à vontade novamente Paulo, ele retornará com o programa. Muito bem, até porque, Cleudson, você falando isso, os espíritas, né, no caso, a morte já não assusta a gente. O nosso princípio é o que fazer nesse tempo que nos é dado para ser melhor pessoa. Porque nós sabemos, temos a convicção que isso aqui é uma passagem, né? Então é isso. Eu vou música, em breve voltaremos. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza.
fazer feliz. Meu coração não consegue viver. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Fazer feliz. Meu coração não consegue viver. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Fazer feliz. Meu coração não consegue viver. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Fazer feliz. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz raizar todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Vem, tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso. Então voltamos. Caros ouvintes, né? Da 104.9. Esse assunto que flui, porque flui mesmo, né? A gente conversa, de certa forma, nos amigos que vão ao centro, muito sobre isso. Então flui, a gente tem bastante bagagem. Só que o tempo nosso é 1 hora, é limitado, né? Então, o que eu fiz? A gente pegou umas perguntas e respostas sobre esse tema, que é o desencarne ou morte, né? E são 3 perguntas simples, eu vou falar, né? Vou lê-lo
e comentaremos, se for necessidade de comentar, nós comentaremos, né? Então vamos lá, primeira pergunta: por que é tão doloroso, ainda para nós, o fenômeno da morte física, com a separação dos entes que amamos? Então essa pergunta, essa resposta de Mário Alperti. Exatamente porque os amamos, queremos tê-los continuamente junto a nós. Isso não precisa de explicação, é natural. Vivemos em função dos outros. Tudo o que fazemos na vida tem como referência o outro. Se o outro que amamos se vai, como não sentir? Ora, até Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? Tem isso também. Então, o sentimento de amor é imenso. E quando a gente desencarna, a saudade vem. De fato, todos nós, isso aí, independente de qualquer religião, sentimos saudade. Mas como o grande Chico Xavier falava, quando essa saudade ela vem de uma forma com o intuito mesmo da saudade, então aquilo até de certa forma é bom para o espírito e bom para conosco. Agora, quando as lágrimas que nós temos ao nosso ente querido traz consigo uma revolta daquilo que aconteceu, então isso aí perturba tanto nós como o espírito, porque existe uma ligação que é forte, né? Então, quando nossas lágrimas são de uma forma de saudade, é muito bom para o espírito. Mas quando traz consigo a revolta porque aconteceu, e uma revolta assim até de Deus, então isso aí torna-se um pouco desgastante a relação, né, entre a pessoa que morreu, né, o nosso ente querido, e a pessoa que permaneceu. Como proceder para saber se os entes queridos estão bem? Então a resposta de Mário Alperti: rezar. Pedir a Deus que lhe permita sentir o carinho daquele de que você gosta. Com o tempo e a prática, aprendemos a nos dirigir mentalmente àquele de que gostamos, e as evidências subjetivas que colhemos desses contatos nos dão a certeza de que realmente estivemos com eles. Mas é preciso aprender a fazer as rogativas mentais com tranquilidade, confiança e a certeza da assistência espiritual dos nossos guias. Peçamos Jesus acima de tudo e esperemos com serenidade. Ou seja, não falamos em nenhum momento que você tem que ser espírita. Não falamos em nenhum momento que você tem que ser cristão. Nós falamos que a melhor forma de termos o contato direto com nossos entes queridos é através da reza. A reza nos eleva e eleva o outro, porque quando você dá, você recebe. A música de Francisco de Assis, né? Pois é dano que se recebe. Então a reza nos faz com que nos eleve nossos amigos que desencarnaram, que estão no outro plano, né? E é muito importante que nós temos a prática da reza, da prece, porque muitas vezes fulano de tal morreu, desencarnou, e eu não vou rezar por ele não, porque tá ao lado de Deus. Lógico que a gente respeita esse ponto de vista, mas se o nosso próprio mestre rezava em situações difíceis, por que a gente, que nós somos seres pequeníssimos, não rezar para somente as pessoas? Porque é um contato maior. E às vezes as pessoas procuram a gente, os centros espíritas, sobre cartas de nossos entes queridos, enfim. O maior pretexto é esse. Mas eu digo e repito, não precisamos receber carta para comprovação que nossos entes queridos foram. Pelo contrário, através da reza nós sentimos a sensação, com certeza, se for uma reza sem ódio, sem rancor. Então não é necessário, às vezes, você ter uma comunicação para provar, meu filho está bem, meu marido está bem, não vem por aí, tá certo? E a mensagem, meus amigos, que mensagem vocês dariam para as pessoas que perderam seus entes queridos e acreditam que nunca mais irão encontrá-los? Para essas pessoas, eu diria
que Deus não cometeria esta maldade de separar definitivamente dois seres que se amam. A essência da vida é o outro, porque Deus juntaria num breve tempo de uma existência duas criaturas que se sentem felizes de estar juntas e depois as separaria pela eternidade? A certeza da sobrevivência que a prática espírita garante às criaturas está acompanhada da certeza da reunião daqueles que se amam depois da perda do corpo físico. Esta é a maior consolação que poderíamos desejar, mas não é só uma consolação piedosa, é uma certeza proveniente da vivência que aos poucos vai nos tornando mais seguros e menos propensos às crises de ansiedade e aflição que são tão comuns às pessoas hoje em dia. Tenho certeza e sabemos, não apenas acreditamos. Por que esse assunto hoje? Porque eu toquei nesse assunto hoje. Porque, para mim, é muito bom falar aos caros ouvintes que perderam seus entes queridos, que sofrem com isso, que realmente é muito doloroso. Mas lembre-se, Jesus, ele é perfeitamente bom e perfeitamente justo. Jesus, ele é a essência de tudo. Temos que acreditar nas palavras dele, acima de tudo. Pode ser qualquer crença, gente, qualquer crença. Acreditar nessas palavras, porque quando nós fizermos nossas obrigações aqui na terra, todos uniremos em família com as pessoas que nos amamos. Todos. Isso é uma verdade. Como o grande Divaldo Franco fala, eu não, assim, acreditar, a gente acredita. Nós temos que saber que isso acontece. E eu posso dizer a todos vocês ouvintes que a morte é apenas uma passagem, que cabe a nós que estamos aqui encarnados, ou seja, na terra, possamos fazer as nossas obrigações que Deus nos quer, trabalhar em prol do bem, trabalhar em prol do outro, ser mais solidário, mais caridoso, porque quando a gente planta, gente, futuramente a gente colhe. Então é isso, né? Outros querem falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Para complemento, Paulo, na verdade, é que possamos descortinar, retirar essa síndrome de Tomé, porque tem uns que dizem só ver para crer e fica nessa imaginação que a vida inicia no berço e termina no túmulo. Mais uma vez, repito, a gente tem que ver a vida de outra forma. Estou falando no sentido espiritual. Todos nós devemos ter essa concepção espiritualista, deixar de lado o animalismo, né? Pensar que nós somos só matéria e que nós somos seres, repito, espirituais. Seguir os ensinamentos de Jesus, que amar a Deus, amar o próximo, termos a concepção que aqui, na realidade, não tem nenhuma pessoa inocente, pelo fato, digamos, vamos usar o nosso exemplo, nós somos espíritas, nós somos seres perfeitos, é o contrário, nós estamos combatendo as nossas más inclinações, somos pessoas normais, cidadão normal, temos nossos defeitos também, mas que procuramos corrigi-los. Temos um olhar de ver que a gente saber que possamos nos transformar, porque a vida, ela nos ensina, sabermos que devemos ser pessoas melhores, compreender, se compreender e compreender o próximo, que é mais importante. Só assim nós estamos conquistando a espiritualidade e somos cristãos, porque acreditamos no Cristo, seus ensinamentos,
Não, porque também tem muita confusão na cabeça das pessoas, né? Pensa que a gente não é cristão. Somos. A diferença é que nós estamos mediante com um olhar sobre a doutrina espírita. E quem nos orienta são os espíritos de luz, né? Todos nós somos, independente das nossas condições. Viemos do mesmo local. Quem nos criou foi o mesmo Criador, que foi Deus. Se estamos aqui é porque temos uma prova. E como o tema é o desencarne, é que a gente... Aqui é uma escola. A Terra é uma escola, onde aprendemos todos os dias. E saber das nossas limitações. Nós não somos o dono da verdade, né? Porque a verdade é um ponto de vista de cada um. A gente não está para contestar ninguém. Nós não estamos aqui para contestar nenhuma fé de ninguém, né? Cada um, isso é uma questão de fórum íntimo de cada um, tem sua maneira de ter sua fé. Agora que, como nós estamos aqui numa ótica espírita, é que a gente possa vivenciar, possa se transformar, fazer com que aconteça a nossa reforma íntima, ser uma pessoa melhor. Isso sim, porque o desencarne faz parte do mecanismo da vida. Biologicamente, se a gente estiver estudando uma aula de biologia científica, o ser humano é assim mesmo, está programadamente, como corpo, para morrer. Nasce com e, digamos aí, tem 120 anos de vida no máximo o corpo, que biologicamente vai se desgastando. Então é isso. Então a doutrina espírita, ela nos traz esse olhar, que a gente tenha atitude benevolentes, atitude caridosa. E a caridade não deve começar com o próximo, deve começar com nós mesmos. É mais importante a gente se espelhar, não no outro, se espelhar e ver a nós mesmos. Isso sim, nós estamos dando o primeiro passo. Agora, isso não quer dizer que os espíritos agora viraram homem-bombas, estão se preparando pela morte? Lógico que não. Porque a gente tem que celebrar a vida todos os dias, né? Pelo fato da gente, o amanhecer, agradecer a Deus, ter a condição de saúde, de trabalhar e agradecer. Nada melhor na nossa vida do que agradecer, independente dessas circunstâncias de posse financeira, que é uma grande ilusão. Como dizia o nosso amigo Raul Seixas, né? Essas conquistas materiais é apenas o ouro de tolo. E o que nos eleva são as conquistas espirituais. Porque dessa vida o que a gente leva é o amor, a saudade, as questões espirituais. O material a gente deixa, porque ninguém é dono de nada. Nós estamos na condição só de ter de forma provisória. O que a gente leva dessa vida são as boas ações. Então, essa mensagem da doutrina espírita, que ela traz com que a gente seja uma pessoa do bem. Isso que o nosso mestre maior, que é Jesus, nos ensinou e nos ensina, não é? Porque a lei é imortal. Então ela fica para toda a vida, para toda a eternidade. É isso mesmo, Cleudson. Só para a gente finalizar sobre esse assunto, aqueles que a gente conversou agora, falamos, né? E muita gente deve falar, esse povo, isso é tudo conversa, né? Isso é tudo conversa, eu não acredito nisso. Realmente, assim, muitas pessoas pensam nisso. Eu fui para na ciência, algum assunto relacionado à questão da morte em si. E eu descobri um artigo sobre o peso da alma, que está na Super Interessante, no dia 2010, publicado no dia 29 de fevereiro de 2004, que um rapaz chamado Alejandro Gonçalves, certo? Ele fez um experimento meio sinistro, né? Posso dizer esquisito, que as pessoas em estado terminal de alguma doença, que no caso foi tuberculose, ele
media o peso daquelas pessoas, né? E após a morte, o desencarne dessas pessoas, eles perdiam gramas, né? Então, ele fez em 4 experimentos. O primeiro experimento, ele fez e perdeu 28 gramas. O outro, 21 gramas. O outro, 14 gramas. E assim sucessivamente. E ele falou que isso era o peso da alma, né, do espírito. Então, assim, você vê um artigo científico falando sobre isso. E remeto, observo na época de 1858, com Kardec falou sobre o perispírito, que o perispírito era metade matéria sutil e outra matéria que a gente não conhece. Então, você viu que agora a ciência conseguiu provar que realmente a gente, após desencarnar, perdemos um pouco de peso. Entendeu, meus amigos? Então, assim, aqueles que totalmente descrentes, aqueles caras que são ateus, né? Então, esse artigo é muito interessante para vocês lerem a respeito disso, porque realmente mostra mais e mais o quanto que a gente está falando aqui. Então, é isso, meus irmãos. Espero que vocês... acho que foi muito produtivo aquelas pessoas que não conheciam sobre o que é o desencarne, o morte na visão espírita. E confesso a vocês que eu estou muito feliz por passar isso, porque eu acho que é um alento, né? Um alento a cada coração que já perdeu um ente querido. Eu não posso dizer muita coisa sobre isso, mas o que eu posso dizer é que existe com certeza algo maior para nós após o nosso desencarne, que nós trabalhamos com muita dedicação aqui na Terra para que a gente possa se reunir novamente aos nossos entes, né? Os entes queridos que com certeza estão esperando de braços abertos, né, a gente após o nosso trabalho que Deus nos quer aqui na Terra. Então, a todos, caros ouvintes, para mim é uma honra falar sobre esse assunto, falar com vocês. E os recados é que toda terça e toda quinta temos o Evangelho a partir de 7h30 lá por trás do campo de futebol. A todos, certo? Sejam bem-vindos. E, se possível, trazer 1 quilo de alimento. Então, eu vou deixar vocês com uma reflexão de uma poesia, que eu considero uma poesia, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Todos, paz e luz, uma semana muito produtiva, um final de semana, um domingo de paz, de amor, de alegria, e que assim seja. Abraço a todos, paz e luz. Você acabou de ouvir Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação
faz parte do roteiro evolutivo da humanidade que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.